Posso te contar uma coisa que quase ninguém te disse na faculdade e que, sinceramente, poderia ter evitado muita dor de cabeça no começo da minha carreira? Errar no atendimento inicial do cliente, em um caso de justa causa, custa caro, muito caro. E não é exagero. Quando você erra na primeira conversa, aquela que deveria te dar o mapa do caso, você não perde só o processo. Você perde honorários, perde autoridade, passa a imagem de que ainda não domina nem o básico da prática trabalhista. E o pior, isso acontece todos os dias. Não porque o advogado é ruim, mas porque ninguém ensinou como conduzir uma entrevista de justa causa de forma estratégica. E aqui vai uma verdade incômoda. A faculdade, ela te ensina a teoria do contrato de trabalho, te ensina os requisitos da justa causa, mas não te mostra como conversar com o cliente que acabou de ser dispensado. A faculdade te deixa na mão nesses quesitos. E aí, você se vê diante de um caso real e pensa, tá, mas o que eu pergunto primeiro? Como é que eu descubro se a justa causa se sustenta? E se o cliente estiver omitindo alguma coisa? Como eu monto a estratégia antes de entrar na petição? Simples, você precisa de um roteiro. Quando eu comecei, eu fazia entrevista quase de forma intuitiva. Perguntava o básico, anotava o que o cliente falava, mas a verdade é que eu não sabia exatamente o que precisava descobrir. Resultado: processos frágeis, petições incompletas e aquela sensação de que algo estava faltando. Só que eu não sabia o quê. Com o tempo, e aqui eu estou falando mais de 15 anos, eu fui ajustando pergunta por pergunta, caso por caso, até construir um passo a passo realmente seguro. Um roteiro capaz de revelar se a justa causa é sustentável ou não. Onde está o ponto fraco da versão da empresa? Quais provas realmente importam? E como transformar isso em uma petição inicial de excelência? Hoje, esse roteiro virou um verdadeiro guia prático com checklist completo, direto e prático. Exatamente o que eu uso até hoje, mesmo depois de tantos anos na área trabalhista. E para você ter uma ideia, muitos iniciantes erram justamente nesses pontos. Eles não diferenciam falta leve de falta média ou de falta grave, não verificam se houve gradação das penas, não checam a imediatidade, ignoram o que diz a jurisprudência específica para determinado tipo de falta, deixam de perguntar sobre testemunhas e canais internos de denúncia, não avaliam se a empresa tem provas suficientes ou se está contando uma história. E tudo isso deveria ser descoberto na entrevista inicial, não quando você já está escrevendo a petição. E se você está começando agora na advocacia trabalhista, ou se já atua, mas sente insegurança na hora de analisar uma justa causa, esse checklist pode ser o atalho que eu não tive lá atrás. Ele não é teórico, não é cheio de juridiquês. Ele é prático, objetivo e te mostra exatamente o que perguntar, o que analisar, o que não pode faltar em hipótese nenhuma. Ele literalmente encurta os anos de tentativa e erro. Se fizer sentido para você, o link está aqui embaixo. Dá uma olhada com calma, salva e usa no seu próximo atendimento. Vai mudar a forma como você encara qualquer caso de justa causa.